Olá, ora cá estou eu mais uma vez para vos falar sobre a vida e a obra de um grande autor da literatura mundial. O meu nome é Sebastião Barata e hoje vou falar-vos de Alphonse Daudet, que foi um romancista, poeta e dramaturgo francês, nascido em Nîmes em 1840 e falecido em Paris em 1897. As obras que o imortalizaram foram Cartas do Meu Moinho e os volumes das aventuras de Tartarin de Tarascon, que li e de que falo mais adiante neste programa. Alphonse Daudet nasceu em Nîmes, no Languedoc, departamento do Gard, no dia 13 de maio de 1840, numa família católica e legitimista, pertencente à burguesia francesa. O seu pai, Vincent Daudet, era fabricante de tecidos e comerciante de seda. E a sua mãe, Adeline, era filha de Antoine Reynaud, um rico comerciante de seda. Passou a maior parte da sua infância a poucos quilómetros de Nîmes, na aldeia de Bezousse. Depois frequentou a escola em Nîmes, até que o seu pai fechou a fábrica e a família se mudou para Lyon, em 1849, onde Alphonse entrou para o Lycée Ampère dessa cidade. O local onde nasceu e viveu a sua infância e adolescência, no sul, portanto, da França, em plena Provença, perto de Avignon, que foi uma residência de papas, teve influência na sua obra literária, como veremos. O pai faliu em 1855 e Alphonse viu-se impedido de fazer o ensino superior. Deixou os estudos e foi trabalhar como vigilante num colégio em Alais, com a ajuda do irmão, o historiador e escritor Ernest Louis Marie Daudet. Foi para Paris em novembro de 1857, com 17 anos, decidido a seguir uma carreira literária. Em Paris, sem dinheiro, levava uma vida alegre e boêmia. Frequentava ambientes pouco recomendáveis, o que o levou a contrair uma gravíssima doença sifilítica, com complicações das quais sofreria toda a vida. O seu irmão contou no livro Mon frère et moi as aventuras dos dois em Paris. Entretanto, tornou-se íntimo amigo de Goncourt e de Émile Zola e iniciou a sua vida literária. Colaborou em vários jornais, nomeadamente o Paris Journal, l'Universel e Le Figaro, e escreveu poesia e teatro, embora sem grande sucesso. Influenciado pelo grupo de escritores do Félibridge, de que eu falarei lá mais adiante, estreou-se em 1858 com a coletânea de poemas Les Amoureuses, Os Amantes. No mesmo ano, começou um caso com Marie Rieu, uma jovem modelo, de moral fácil, que se tornou sua amante oficial e o inspirou a criar mais tarde a personagem de Fanny no romance Safo, que em português está traduzido com o nome Safo, de 1884. No ano seguinte, conheceu o escritor Frédéric Mistral, iniciando uma grande amizade. A rica correspondência entre os dois durou durante quase 40 anos. Entre 1860 e 1865, desempenhou a função de secretário do Duque de Morny, meio-irmão de Napoleão III e presidente do Corpo Legislativo. Este trabalho deixava-lhe muito tempo livre, que aproveitava para escrever contos e crónicas. Em 1862, publicou o volume de contos Les Romans du Chaperon Rouge, o romance do capuchinho vermelho. Os primeiros sintomas de sífilis apareceram e o médico aconselhou-o a partir para um clima mais ameno, tendo viajado para a Argélia, a Córcega e Provença. O Duque morreu subitamente em 1865, o que provocou uma viragem decisiva na carreira de Alphonse Daudet, que passou a dedicar-se inteiramente à escrita, como colunista no jornal Le Figaro e como escritor. Depois de viajar pela Provença, Daudet começou a escrever textos impregnados do sabor da sua Provença natal, em conjunto com Paul Arène, que foram publicados no jornal L'Événement durante todo o verão de 1866, numa série com o título de Chroniques Provençales, Crónicas Provençais.
reunidos e publicados em livro, sob o título Lettres de mon moulin, está traduzido em português com o título Cartas do meu moinho, em 1869, foram um enorme sucesso. Octave Mirbeau acusou Daudet de se ter apropriado do trabalho de outro, uma vez que a Reine não aparece nos créditos do livro. Mas ele mesmo escreveu que tinha trazido apenas alguns detalhes estilísticos à parte coescrita com o autor principal, tanto o Daudet. Em 29 de janeiro de 1867, Daudet casou-se com a jovem poetisa Julia Allard, que conhecera em 1865, e Julia tornou-se sua colaboradora. Juntos tiveram 3 filhos, Léon, Lucien e Edmé, que é uma menina. O primeiro romance de Alphonse Daudet, Les Petites Choses, Histoire d'un enfant, A Coisa Pequena, História de uma Criança, que o próprio autor descreve como uma espécie de autobiografia, foi escrita em 1868. A viagem que tinha feito à Argélia, por problemas de saúde, como vimos, inspirou Daudet a escrever Aventure prodigieuse de Tartarin de Tarascon, que em português está traduzido com o título simplesmente de Tartarin de Tarascon, de 1872, cujo personagem se tornou mítico. Quanto ao teatro, das várias tentativas que fez, é autor de 17 peças, só teve algum sucesso com L'Arlésienne, a Arlesiana, em 1872, que ainda por cima lhe provocou problemas com o Frederic Mistral, por ser uma caricatura do temperamento solista. Várias peças dele são adaptações de contos ou de romances. Penso que seja o caso da Arlesiana, pois há um conto com o mesmo nome nas Cartas do meu moinho. Conte du lundi, Contos de Segunda-feira, que é de 1873, é uma coletânea de contos, muitas vezes pungentes, sobre a Guerra Franco-Prussiana de 1870, também testemunha o seu gosto por este género e por contos maravilhosos. Em 1874, Alphonse Daudet decidiu escrever romances de boas maneiras, como Fromont jeune et Risley aîné, O Jovem Fromont e o Velho Risley, de 1874, que foi Prix de Jude da Académie Française, Jacques, de 1876, Les Nabab, o Nabab, de 1877, Les Rois en Exil, Os Reis no Exílio, de 1879, Numa Rumestan, de 1880, L'Immortel, o Imortal, de 1888, etc. Sobre Safo, que eu já me referi ligeiramente, que é Safo, de 1884, diz António Lobo Antunes no prefácio da edição portuguesa: uma obra extraordinária, de uma imensa felicidade de expressão. E isto, para além de muito trabalho, exige um talento e uma capacidade de entender os mecanismos da alma que só um artista de eleição é capaz. Com bastante de autobiográfico, como eu já disse, o romance conta que, nos anos 20, o Jean Gossin, um jovem provençal que estuda em Paris para se tornar cônsul, como o seu pai, encontra Fanny, conhecida por todos os homens como Safo. Daudet dedicou a sua vida à literatura até 1882, ano em que a saúde começou a abandoná-lo, através de uma complicação neurológica resultante da sífilis. No entanto, ainda continuou a publicar até 1895. Sofreu muito nos seus últimos 15 anos e morreu em 16 de dezembro de 1897 com 57 anos. Vítima de uma ataxia incurável, doença que se caracteriza por uma falta de coordenação dos movimentos do corpo, normalmente causada por uma degenerescência ou bloqueio de áreas específicas do cérebro e do cerebelo. O seu corpo encontra-se sepultado no cemitério do Père-Lachaise, em Paris, na França. Fundada em 1923, a Associação dos Amigos de Alphonse Daudet tem como objetivo promover a vida e a obra de Alphonse Daudet. Presidida desde 1987 por Roger Ripoll, professor emérito da Universidade de Aix-Marseille,
e editor das obras de Daudet na Bibliothèque de la Pléiade, reúne membros de todas as esferas da vida, académicos ou não, francófilos apaixonados pelo século XIX. Os membros da associação costumam reunir-se todos os anos em Fontvieille, em maio, para continuar a manter vivo o espírito de Daudet. A associação publica um boletim anual, Les Petites Choses, portanto com o nome de uma das obras dele, que apresenta as atas da conferência anual em Fontvieille, bem como artigos sobre o Alphonse Daudet. Agora, falando assim um pouco mais sobre a sua obra, o Alphonse Daudet foi amigo, como já disse, do Frédéric Mistral, um poeta provençal que foi galardoado com o Prémio Nobel de 1904 e fundador do grupo de escritores Félibridge, que foi fundado em 1854, e de que eu falei bastante no programa que fiz sobre aquele autor, que é, portanto, Nobel, e que aconselho a irem ver se puderem. O Félibridge é uma escola literária, digo porque ainda continua a existir. Portanto, uma escola literária criada com o objetivo de reabilitar e promover a língua occitana, que tinha sido proscrita em 1539, quando o francês se tornou a língua oficial de toda a França, mas continuava a ser utilizada por poetas, operários e camponeses de toda a Provença. A língua occitana, ou provençal, é o idioma falado portanto, ao sul do Loire, entre o Mediterrâneo, os Alpes e os Pirineus. Embora não tenha sido um dos 7 Félibres, portanto, o nome que os fundadores do Félibre davam a si próprios, o Alphonse Daudet aderiu ao movimento e escreveu várias composições poéticas em provençal. O nome Languedoc, D***oc, que é uma expressão em francês que significa língua de Oc, atribuído genericamente à língua occitana, é baseado na palavra usada para a noção sim nas línguas romances, ou seja, as línguas derivadas do latim, a língua romana, portanto de Roma, não é? Por isso romances. Assim, as línguas romances são distribuídas em 3 grupos. O occitano, que é a língua de Oc, que vem da palavra hoc, do latim, que significa isso. O francês, que é a língua de oil, que vem de ocilud, que significa é isso. E o italiano, o português, o castelhano, o siciliano e outras, que são línguas de si, que vem de sic, que significa assim. Portanto, nos vários dialetos da Provença, para dizer sim diz-se oc. Em francês diz-se oui, e nas outras diz si, ou sim, ou outras pronúncias assim semelhantes. Outro grande interesse histórico da Provença e da Languedoc é ter sido a pátria-mãe da poesia trovadoresca na Baixa Idade Média, entre os séculos XI e XIII. Os nossos trovadores, entre os quais, por exemplo, o rei Dom Dinis, aprenderam este género literário e musical com os trovadores provençais. Influenciado por escritores da escola naturalista, como os seus amigos Émile Zola e os irmãos Goncourt, entre outros, o Alphonse Daudet produziu uma obra variada e satírica, baseada em aspectos cotidianos da vida parisiense, que retrata finamente a sociedade francesa, embora com o vislumbre de uma visão otimista e confiante no mundo. O seu estilo é cristalino, brilhante, deixando transparecer com frequência os sentimentos de paixões recalcadas. Este estilo é amplamente demonstrado na sua obra-prima, Lettres de mon moulin, As Cartas do Meu Moinho, de 1869, que eu li esta semana e que eu tenho aqui para vos mostrar. Que é uma recolha de contos impregnados do sabor da Provença natal do autor. Outro livro com sabor à Provença e ao Félibridge é o romance autobiográfico a que já me referi, Les Petites Choses, a Pequena Coisa, de 1868, no qual mistura factos reais com outros inventados, como a morte do irmão, que não aconteceu, baseados na experiência dolorosa subsequente à falência da família em terras lá da Provença. Mas voltando às Cartas do Meu Moinho, o Alphonse Daudet é muitas vezes apresentado como o arquétipo do escritor provençal.
No entanto, não viveu na Provença durante a sua idade adulta. Quer dizer, ele passou, mas menos de um ano, lá em Fontvieille, né? A aldeia onde se situa o famoso Moinho de Saint-Pierre, mas mais conhecido como o Moinho de Alphonse Daudet, que os turistas visitam. Mas ele nunca viveu nesse moinho, apesar de vários contos se referirem à sua estadia nele, inclusive o prólogo, que começa assim. Perante mim, honorá Grappi, notário com cartório em Pampériguste, compareceu o senhor Gaspar Mitiflot, casado com Vivette Corny, pequeno proprietário no lugar de Cigalière, onde reside, o qual, pela presente escritura, vendeu e transmitiu, com todas as garantias de direito e de facto, e livre de todos os encargos, privilégios e hipotecas, ao senhor Alphonse Daudet, poeta residente em Paris, aqui presente, e que declarou aceitar um moinho de vento e de farinha, sito no Vale do Ródano, em pleno coração da Provença, numa encosta coberta de pinheiros e azinheiras. Moinho que se encontra abandonado há mais de 20 anos e em estado impróprio para moer, como o demonstram as videiras bravas, o musgo, o alecrim e outras ervas parasitas que trepam por ele até à ponta das suas aspas. Portanto, e continua, portanto, como veem, a escritura de compra do moinho. Eu, portanto, presumo que é fictícia, julgo que ele nunca comprou o moinho. Mas o facto de ele lá nunca ter vivido no moinho não impede que as cartas do meu moinho atestem um notável conhecimento da Provença por Daudet e sejam um interessante repositório, portanto, das lendas que são narradas lá pelo povo provençal. Algumas das histórias das cartas do meu moinho continuam a contar-se entre as mais populares da literatura francesa, até hoje, entre as quais La Chèvre de Monsieur Séguin, que é a cabra do Sr. Séguin, Les Trois Messes Basses, aqui com o título As Três Missas Rezadas, L'Élixir du Révérend Père Gaucher, o Elixir do Reverendo Padre Gaucher. O Alphonse Daudet mostra também a sua amizade para com o Frederico Mistral, a quem dedica também um conto com o nome Le Poète Mistral, aqui, o poeta Mistral. Ora, então eu gostava de falar então um bocadinho mais sobre estes 4 contos. Pronto, tinha que escolher alguns. Aproveito, uma vez que dizem que é os mais conhecidos do livro, para falar um bocadinho deles. Então começava por A Cabra do Sr. Séguin. O Sr. Séguin era um senhor já de uma certa idade, que morava lá numa pequena propriedade e que tinha uma cabrinha. Pronto, ele prendia a cabra lá no quintal, mas mal ele descuidava, a cabra partia a corda, ia para a serra e o lobo comia a cabra. Ele arranjava outra, acontecia-lhe o mesmo e acontecia todas as cabras. A certa altura arranjou uma, a que ele pôs o nome de Blanquette. E essa comprou-a assim da cabritinha, mesmo pequenina. Diz assim, bem, esta vai se habituar, vai crescer aqui no jardim e, portanto, penso eu, não terá tendência para fugir. E assim foi, lá aprendeu, lá no jardim, e ela cresceu, fez uma cabra grande, né? Mas, a certa altura, a cabra sentia-se muito triste e infeliz, porque estava sempre ali presa, não conhecia mais nada, olhava para a serra, via lá a serra ao longe e tinha muita vontade de ir para a serra. E depois já há aqui um diálogo, não é? Como se as cabras falassem, entre ele e a sua cabrinha. Onde ela diz que gostava muito que deixasse ir à serra e ele então fica muito aflito e resolve fechá-la dentro lá de uma cabaninha que lá tinha. Mas o que é certo é que a cabra um dia consegue saltar por uma janela, fugiu, foi para a serra e quando chegou a noite lutou com o lobo, mas o lobo acabou por comê-la como tinha feito as outras todas. Isto é uma história que ele conta numa carta que ele escreveu a um amigo dele, lá de Paris, que é o Grangoire, e depois ele termina assim. A história que acabas de ler não é um conto da minha invenção. Se algum dia vier já à Provença, os nossos camponeses falar-te-ão muitas vezes da... E depois diz aqui, escreve aqui lá em Provençal, mas como eu também não sei Provençal, leio só a tradução em francês. Falar-te-ão da cabra do Sr. Séguin, que se bateu toda a noite com o lobo, e depois pela manhã o lobo comeu-a. Creio que me entendes bem, Grangoire. E o lobo comeu-a. Ora, portanto, este foi o primeiro. O outro de que ali fala é As Três Missas Rezadas. Pois, este também é muito interessante. Está num palácio lá de um rico, lá do sítio, que tinha uma capela,
rezava-se todos os anos, na véspera do Natal, a Missa do Galo, a chamada Missa do Galo. Ele tinha o seu capelão, que celebrava a missa, e então todo o pessoal lá do palácio e os trabalhadores lá das propriedades, lá do Má, como se chamava as fazendas, às quintas, todo o pessoal do Má ia lá a participar, a assistir à missa. E então, o que é que acontece? No dia de Natal, quem não sabe fica a saber, há 3 missas. Chamada Missa do Galo, que é da meia-noite, depois a Missa da Aurora, que é logo de manhã, e depois a Missa do Dia, que é rezada lá mais para o pé da hora do almoço. E então eles, para abreviar, tinham a tradição de rezar logo as 3 missas todas seguidas. E só no fim é que iam comer a ceia. E então o que é que aconteceu? O diabo disfarçou-se do sacristão e ele, portanto, jogava, estava a falar com o sacristão, mas estava a falar com o diabo, lá o capelão. E então o diabo começou a tentá-lo. Ai, senhor padre, eu passei agora ali pela cozinha, não quero saber os bons cheirinhos que lá vão. Ai, coisa tão boa, 2 peruas assadinhas. Ai, que maravilha! E outras coisas, frutas e outras comidas boas. Então o senhor padre, que era muito goloso, começou... Tal. Ele lá se vestiu, lá foi para a missa, mas passou a missa toda aflito, com uma vontade que aquilo acabasse tudo para ir a comer aquelas boas comidas. E então ele não teve que comer as medidas, acelerou, e aquilo às tantas as pessoas já nem percebiam a missa, já nem percebiam o que ele dizia, o que a certa desembaraçou ali as missas no instante, e lá foram para a ceia. Então o padre comeu, encheu a barriga de tal maneira que apanhou uma congestão e morreu. Chegou à porta do céu, está lá o São Pedro Alto e, peraí, como que então deixaste levar para o pecado da gula? Agora tenho que dar um castigo. E então qual foi o castigo que lhe deu? Pô-lo durante 200 anos a ir celebrar a missa de Natal lá à capela do castelo. Ele e todos os outros colosos como ele ajudaram a acelerar a missa e foram para a jantarada. E então há uma superstição que quando é na noite de Natal, lá na capela, que agora está toda a derruir, toda estragada, e o castelo já nem existe, já que foi tudo demolido, na véspera de Natal vêm lá luzes e barulhos, e dizem que é o senhor padre e os moradores do castelo que vêm lá a celebrar a missa do Natal até que faça 200 anos. Portanto, outra lenda lá da zona. A terceira, que é o elixir do reverendo Padre Gaucher. Este também é muito interessante. Portanto, havia um convento de frades pré-monstratenses, que é mais conhecido já na zona por padres brancos, que era a cor do seu hábito. E havia lá um frade, era assim um bocadinho, enfim, inferior de raciocínio, e que o punham a guardar as vacas lá do convento. O convento, coitadinhos, eles viviam muito mal, aquilo passavam uma fome desgraçada, porque aquilo tinham pouca produção na agricultura, as vacas, coitadas, estavam a ficar muito magrinhas, já também quase davam leite. E um dia, lá o nosso amigo Gaucher, que era lá, portanto, esse tal frade, teve uma ideia e foi a falar com o reverendo prior e diz-lhe: "Oh, senhor prior, eu tive uma ideia. A minha avó, quando eu era pequenino, fazia um licor com ervas do campo e eu tenho uma ideia de como ela fazia e eu era capaz, se calhar, de fabricar esse licor e depois vendíamos-lo e arranjávamos muito dinheiro e começávamos a viver melhor." Então lá o prior achou a ideia muito boa. E então lá numa despensa lá do quintal, adaptaram aquilo, fizeram lá o seu laboratório e ele foi dispensado de guardar as vacas e foi para lá fabricar o elixir. E ele andou meses para a frente, meses para trás, faz assim, faz assado, ia ao campo a colher ervas, destilava aquilo e até que finalmente, 6 meses depois, lá conseguiu fabricar o elixir, deu a provar aos frades, todos adoraram aquilo. E começaram a tentar vendê-lo. E então lá a população adorou o licor lá das ervas lá do frade Gaucher. E então os frades começaram a vender o licor e o convento começou a ser cada vez mais rico. E então lá o pobre frade Gaucher foi promovido a padre, foi ordenado e era o padre Gaucher altamente estimado lá no convento. Depois, eu disse-vos que gostava também de falar ainda, se possível, daquele conto sobre o poeta Mistral, de quem ele era muito amigo. E este começa assim. No último domingo, ao levantar-me, julguei ter acordado na rua do Faubourg Montmartre. Chovia, o céu estava cinzento e o moinho triste. Tive receio de passar em casa aquele frio dia de chuva.
e de repente apeteceu-me ir aquecer-me um bocadinho ao pé de Frederic Mistral, o grande poeta que vive a 3 léguas dos meus pinheiros, na sua aldeiazinha de Melane. Pronto, e se bem o pensou, melhor o fez. Meteu-se a caminho e foi lá ter com o Mistral. Então eles conversaram muito. O Mistral tinha lá de cima da mesa o manuscrito do Calendal, que é um dos seus mais famosos livros de poesia. E então disse, olha, tens aqui o manuscrito do Calendal. E começaram a falar e leram muitas passagens, muitos poemas lá do Calendal. Até que às tantas lá o Mistral disse, basta de poesia. Vamos fechar aí o caderno e vamos, mas à festa, vamos ver a festa. E que nesse dia era de facto dia de festa lá na aldeia. Foram, viram passar a procissão e depois a seguir foram ver a tourada, foram ver os jogos populares que as pessoas faziam lá na praça, tomaram um cafezinho lá no café, acendeu-se a fogueira, viram as pessoas dançar à beira da fogueira, até que depois, quando se fez de noite, foram para casa. Foram para casa, jantaram, cearam. No fim, ainda viram um bocadinho de poemas, mais alguns poemasitos lá do Calendal, até que se fez tarde e foram para a cama. E assim terminou o dia, um dia maravilhoso do Alfonso Daudet com o seu grande amigo Mistral. Ora bem, e eu agora desejava então também falar um bocadinho do Tartarin, aquele herói maravilhoso que é criado pelo Daudet. O inesquecível personagem Tartarin, da aldeia de Tarascon, que é um herói provençal, alegre e gabarola, que conquistou os leitores e continua a conquistar ainda hoje. O Tartarin é o protagonista da trilogia Tartarin de Tarascon, que começa com a aventure prodigiosa de Tartarin de Tarascon, que é o Tartarin de Tarascon, que já me referi atrás, de 1872, que é o conjunto das primeiras aventuras dele e que foram inspiradas ao Daudet pela sua viagem à Argélia. O segundo é o Tartarin sur les Alpes, né? Aquele que eu tenho aqui, o Tartarin des Alpes, que eu andei a ler, e portanto, que ver se ainda consigo falar um bocadinho sobre ele, que é de 1885, que é portanto, passado nos Alpes. E o último, que é o Port Tarascon, derrière aventure de l'illustre Tartarin. Port Tarascon, Últimas Aventuras do Ilustre Tartarin. Foi editado em 1890, que julgo que não está editado em Portugal. E que é ambientado num cenário tipicamente provençal, este último. E que retrata, portanto, o encontro entre a realidade e os sonhos heróicos de um homem em busca de aventura. Ora bem, como disse, eu li este segundo, o Tartarin nos Alpes, e então, mesmo não perder muito tempo, que já vamos atrasados, vou aqui só ler a sinopse e eventualmente fazer alguma consideração ao lado dela. Diz, é justificadamente célebre a personagem de Tartarin, criada por Alfonso Daudet. Na provinciana cidade de Tarascon, toda a gente conhece o cinquentão Tartarin pela sua imaginação fértil, uma imaginação que aproxima e amplia os objetos com a força de um telescópio e transfigura em odisseias as pequenas peripécias de que é protagonista. Tendo-se coberto de glória nas caçadas ao leão, das quais ele trouxe um soberbo camelo, que era o último da Argélia, que ele esmorraria lá na cidade, entre outras curiosidades tarrasconenses, o Tartarin, que nunca vira aos Alpes, foi eleito presidente do Clube Alpino de Tarascon, cercado apenas, enfim, por umas colinas, assim, mais ou menos altas, a que chamavam os Alpes, mas batizadas assim, com nomes muito fabulosos. O Monte Terrível, o Fim do Mundo, o Pico dos Gigantes. Então os tarraconenses escalavam aquelas pequenas montanhas e achavam-se os grandes alpinistas. Para justificar a tão elevada distinção lá de presidente do Clube dos Alpinistas, o Tartarin sente-se na obrigação de conhecer os Alpes. E, um pouco inquieto, chega ao ridículo, como diz aqui a certa altura. Apesar do compatriota Bompard, outro mentiroso ainda maior do que ele, lhe encarecer os perigos de tal empreendimento, ele decide-se a fazer uma escalada com uma bela e temerária segurança. Ele começa lá pelo ridículo e depois vai vindo para baixo até que chegar às proximidades do Monte Branco, o gigantesco Monte Branco, que ele quer escalar. E ainda começa de facto a escalar um bocadinho, mas depois não chega lá acima. Depois desaparece. No meio da escalada ao Monte Branco, é dado como desaparecido. Então lá o Bompard regressa a Tarascon
e faz uma história mirambulante, dizendo mil e cem coisas e tal, e tudo isso numa reunião que eles fizeram lá no clube, onde homenageavam o falecido Tartarin. E então, em plena cerimónia, aparece o Tartarin Vivinho da Silva. E que depois ele conta uma história mirabolante, que subiu até lá ao cimo do Monte Branco e que desceu depois para o outro lado. Enfim, tudo mentira. Portanto, é aqui uma sátira fabulosa, maravilhosa, que de facto eu aconselho a ler, não só este, mas também o primeiro. Não sei, o terceiro não, porque julgo que não está editado em Portugal. E pronto, olha, por aqui me fico. Espero que tenham gostado desta conversa de hoje sobre o Alfonso Daudet, o autor de grande obra As Cartas do Meu Moinho e o criador da fabulosa personagem do mentiroso Tartarin de Tarascon. Espero que Deus me dê vida e saúde, para cá poder voltar na próxima semana para vos falar sobre a vida e a obra de outro grande autor da literatura mundial. Ora, passem muito bem!